Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do BWS. Estou aqui com meus amigos comentaristas, além da amizade, também gosto de comentar um pouco sobre os jogos. Falar pra caramba, né? Cornetar um pouquinho. Tá aqui meu amigo Luciano Boa e noite meu outro a todos. amigo que é novo aqui no programa, o Henrique. Nós, isso aí. Nosso amigo São Paulino. Hoje Hoje deu acabou ruim, de- né, pra eles, né? Mas acabou de... Eu tinha até comentado, eu falei que aquele jogo era jogo com empate. Não deu ruim. Também. Ah, tá com muita cara de ser empate, cara. Mas é que tava sem o técnico, né? O técnico Ah, tava não, isso não é desculpa, suspenso, isso não é desculpa, não. E o Zubeldia vai cair. Não é desculpa, porque treinador não joga. Quem joga são os jogadores. Tá. Então dá É o o time jogador pode jogar sem que- treinador. É o jogador que entra em campo. O treinador, ele... Já tem um projeto, a torcida escala o time, então. Não, o treinador, a função de um treinador é chegar, dar o treino, armar a equipe, colocar as peças certas e colocar para jogar. Ele não entra em campo. Safado é o jogador que, que jogou mal. Ele não mexe durante o Tá, o mas jogo. ele mexe porque às vezes o que ele programou. Ele não grita lá no Não, mas lá, tudo falando bem, assim, é "Ô, por seu-" isso que ele está lá no gramado, mas só que hoje ele não estava. Então, isso que eu Então, tô falando. é complicado para você orientar um time que está jogando mal, porque é horroroso. O futebol que o São Paulo está aplicando hoje é horroroso. Então, sem o treinador ficou pior ainda, porque o auxiliar não dá conta de fazer o trabalho dele. Você tá torcendo pro Cruzeiro? Não gosto do time do Cruzeiro. É, Odeio parece- time. parece que Pra tá quem não torcendo pro sabe, Cruzeiro. pra quem não sabe, esse é o nosso amigo Mentira, tá Luciano. cruzeirense, eu tô brincando, falar que eu odeio o Cruzeiro, não odeio o Cruzeiro. Ah, não. Eu acho o Cruzeiro, a instituição Cruzeiro, eu acho muito grande. A torcida do Cruzeiro também é uma torcida muito grande. Só que o time atual é medíocre, tá? Lembra que eu falei nos vídeos passados? A defesa do Cruzeiro é uma mãe. O guarda-redes do Cruzeiro, o goleiro do Cruzeiro, é um ex-goleiro do Corinthians, que é outro time horroroso. Então tem tudo para brigar do meio para baixo, tá? E essa é a minha opinião. Então, para deixar claro aqui, eu acho que já ficou claro que ele é atleticano. Não. Então, falar bem do Cruzeiro nunca vai falar. Não, Mesmo que não, se não. tiver, Se se um tiver time- em alta, não vai falar bem do Não, Cruzeiro. se o time tá jogando bem, tá jogando futebol bacana, Não fala, eu não. falo sim. Ah, Falo. fala. Como eu não gosto do time do Flamengo, tá flamenguista, mas tem que falar, o Flamengo hoje joga um futebol muito bom, joga um futebol bonito, o Palmeiras é a mesma coisa, o Atlético Mineiro é a mesma coisa, Internacional também para mim é um clube que vai brigar lá em cima, e o Botafogo, para mim não passa desses 5, para mim tem 5 candidatos ao título, que são esses 5. O resto vai brigar com meio de tabela, ou então vai brigar. É meio de tabela ou rebaixamento. Falando em rebaixamento, quem tá lá embaixo é o Atlético. Não tem como você tirar a base por causa de 2 rodadas. Mas agora Não daqui a tem pouco jeito. nós vamos ver quanto Você tira a base não por 2 rodadas. Você tira a base vendo o futebol que é aplicado ali em campo. Ele tá falando do São Paulo, mas o São Paulo ainda não jogou. O Atlético ainda não jogou. Pode dar uma zica, vocês perderem pro Vitória em casa. Não vai. Aí eu quero ver. Não vai. O Atlético não vai perder pro Vitória em casa. O Atlético vai ganhar, é um time que tá encorpado. Tá. E a hora que a bola começar a entrar na rede, aí é outra coisa. Aí Tomar começa gol a do mudar. Wellington Rato lá. Não, em não, São a defesa do Paulo. Atlético é Aí muito vai ficar boa. chorando, A depois vai defesa ficar do chorando Atlético é aqui. muito O boa. Atlético não sei o que. A defesa do Atlético é muito boa, diferentemente da defesa do Corinthians, né? Então, Corintiano. Antes de começar a falar do maior clube de São Paulo hoje, Que é o Palmeiras, né? Antes de dar continuidade. O Palmeiras é o maior clube de São Paulo hoje. O quê? O Palmeiras é o maior clube de São Paulo hoje. Qual é? Lógico que é verdade. Não, é a opinião dele, né? A opinião dele. Não, Ele fala que o não, Atlético é o maior opinião do. não. O Corinthians Tá só bom. pode ser grande em uma coisa em São Paulo, nas dívidas, que é milionária Isso é. ou bilionária e que não tem como pagar. Cara, São E não Paulo- vai ter como pagar agora mesmo, porque tudo que o Corinthians arrecada vai tudo pro Depay, então fica complicado, que vai pagar a dívida eterna. Vai Tá pior do que a dívida americana Vai ainda, pedir impagável. papai, vai pedir papai. Mas antes de nós dar continuidade nessa conversa, primeiramente agradecer ao 30 de junho, o restaurante que é o dono, o Eric, agradecer muito por ele. Por quê? Porque ele nos proporcionou esse espaço aqui, para estar aqui falando mal do Atlético Mineiro, para estar cornetando São Paulo, e por isso também não fica de fora, né? Tem que ficar. Tomou um baile, né? E o assunto de hoje vai ser sobre a
pós-jogo do Palmeiras e Corinthians, de ontem, que foi no domingo, foi no sábado. E hoje São Paulo e Cruzeiro. E talvez nós vamos comentar desse time pequeno Atlético Mineiro. Nossa, vai perder falar uma coisa. Se perder pro Vitória. Não, eu acho que vai empatar. Não vai o jogo vai empate, né? Não vai perder. Olha, se vocês. Calma, se vamos deixar o Atlético Mineiro por último. Também. Vamos deixar por último. Vamos falar do jogo de ontem, do baile, que foi o jogo do Palmeiras. Vamos comentar sobre o jogo de ontem, aquele espetáculo. Foi um espetáculo, realmente, ó, a torcida palmeirense, ó. Parabéns, viu? Deram um show. Deram um show. Um time arrumadinho, uma torcida sensacional, uma torcida maravilhosa, que é a maior de São Paulo, tá? A torcida do Palmeiras é a maior torcida de São Paulo, tá bom? É uma torcida que dá show ali, tem uma equipe sensacional, uma equipe que está em crescimento com o Abel ali, ó. É uma equipe que vai dar muito boa, que vai brigar pelo título. Está entre as 5 para mim que vão brigar pelo título do brasileiro. Então, e o Corinthians. Então, na sua opinião, depois da final que teve contra o Corinthians, o Abel teve que mexer o time? Aquilo ali, vou te falar uma verdade. O futebol é engraçado por causa disso, que é o único esporte que tem loteria, né? Que nem sempre o melhor ganha do pior. Nem sempre uma potência, um grande ganha de um pequeno. E é o que aconteceu lá na final da posição. O pequeno ganhou, entendeu? E como se diz. Não tinha time para ganhar, mas acharam, estava um dia iluminado, aí vida que segue. Não vai comemorar Paulista, na verdade, que não vale de nada, como o Campeonato Rural Mineiro, como o Campeonato Rural do Rio Grande do Sul. Então, são campeonatos que não dá para comentar. Cara, esse campeonato rural. Na minha opinião, rural só se for eu deixo, claro. Calma, respira, calma. Rural. Na minha opinião, o maior campeonato do Brasil, sem ser Copa do Brasil e Brasileiro, lógico, é o Paulista. Cara. Na minha opinião, o maior campeonato do Brasil, respeitando essa regra, se for olhar campeonato rural, é a Taça do Nordeste. Tá? Que é melhor do que esses campeonatos inteiros. Tá bom? Amigo nordestino, você que está assistindo aí, ó, de coração, tá? É o maior campeonato do Brasil entre clubes regionais ali. Tá? Fala 5 clubes do Nordeste. Esse é fácil. Aí você tem o Bahia, os maiores, né? Fala. Vitória, você tem o Fortaleza, você tem o Vozão, que é o Ceará, que é grande pra caramba também. Aí você tem o ABC, aí você tem. ABC é um clube bacana demais, tá? Você tem ali você tem uma série de clubes. ABC ou Mirassol? O Bahia empatou com o Mirassol hoje, né? O Mirassol tá na primeira divisão. Não, verdade, vamos fazer a comparação nós estamos falando de times menores dos campeonatos rurais. Se nós formos falar em times menores, Mirassol, aí nós voltamos na questão do Corinthians, entendeu? Que hoje, na minha opinião, é um time pequeno. Para a torcida que tem. Tá, ok. Tá? O time do Corinthians. Então o Corinthians é um time pequeno, né? Para a torcida que tem. Porque é uma instituição grande, apesar de não ganhar nada. É verdade. Quer dizer que o elenco do Corinthians é uma instituição grande, é uma torcida grande, não é a maior de São Paulo, tá? Mas é uma torcida grande. Qual que é a maior? É do Palmeiras. Do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é uma torcida encantadora. Eu depois da torcida do Galo, para mim a torcida do Palmeiras é sensacional. Tem sorte que... O problema do corintiano você cai naquela mesma coisa, que o time tá mal, e realmente é um time horroroso, o time do Corinthians atual é um time muito ruim, tá? E aí você cai naquela que o jogador é horrível, e a torcida ainda quer bater depois, fica invadindo centro de treinamento. Isso não é papel de torcedor, entendeu? Isso é papel de bandido. Fica fazendo isso. Torcedor que é torcedor, o time não ganhou, tá sofrendo ali, tadinho, vai chorar debaixo da coberta que é quentinho, entendeu? E não pode ser dessa forma. Tá, então tá. Agora e deram sorte também, viu? E deram E deram sorte ontem, tá? Deram muita sorte ontem vocês, viu? Por quê? Deram sorte que o Hugo não jogou. Porque se o Hugo tivesse jogado, teria sido 4. Tá? Não teria sido 2, teria sido 4. Então, na sua opinião, o Donelli é melhor que o Hugo? Meu amigo, na minha opinião, eu não sei o que é pior, pra te falar a verdade. Okay. Agora, o Então, o Hugo é pior que o Donelli?
Eu acho bem pior. O Hugo é O horroroso. Dias está errando na escalação. Então. Não, mas olha, o Hugo pra mim... Então o Donelli tinha que ter pego aquele pênalti do Veiga. Pegava. Pegava Tranquilo, também? qualquer um pegaria, do jeito que o Veiga bateu, qualquer um pegaria. Não, o Veiga bateu mal mesmo. Até minha avó, se tivesse parado ali dentro ali do gol ali, pegaria aquele pênalti. Entendeu? Então, falar, Hugo, não, é um reforço pra vocês, na verdade é. Então os 2 gols do Palmeiras ontem foi falha ou não foi? Do Cara, não. Você não pode. Foi mérito dos jogadores. Você nunca pode tirar o mérito de um jogador, de um atacante. Você não pode tirar o mérito. Tá? E se você for olhar no papel ali, a equipe do Palmeiras é muito superior à equipe do Corinthians, mas muito superior. Não tem como comparar uma equipe com a outra. Tá? Palmeiras está brigando em cima da tabela, o Corinthians vai brigar pelo meio da tabela. E estão dando sorte ainda que está num lugar muito bacana, porque... Olha, o Corinthians não vai cair, essa é a verdade. Eu queria que caísse, mas não vai cair. Tá? Sabe por que vocês vão ficar meio de tabela? Vocês vão ficar lá lutando a Sul-Americana e Brasileiro. Tudo Futebol junto. é jogado, E vai daí vai acontecer igual ano passado. Se perde para o Atlético Paranaense, é rebaixado. Que se perde, se perde. Porque estava jogando Copa do Brasil e Libertadores. Gente, perdeu os dois. Se não entra, Eu acho que, na minha opinião, que o Atlético Mineiro é o famoso Flamengo. Só fica no cheirinho ali. Só no Não, cheirinho. não é desse jeito. Esse título ninguém tira do Flamengo. Quem tem mais vitórias? Corinthians ou Atlético Mineiro? Antes ou depois do VAR? A questão é essa. Antes ou depois do VAR? No histórico de roubos e tudo que aconteceu, o Corinthians, é lógico. Eu já falei, Corinthians e Flamengo foram os times mais beneficiados do futebol brasileiro. E essa é a realidade. Então, depois do VAR não. Aí já começou a equilibrar ali. É lógico, o VAR tem alguns erros? Tem, isso acontece. Porque, infelizmente, os juízes, ou quem tem controlado o VAR ali, às vezes falta para ele um pouquinho a mais, deveria dar um curso a mais para eles ali, entendeu? Na Europa não tem isso. Agora no Brasil você tem um lance e demora 5, 7 minutos para revisar um lance simples, às vezes, que não tem necessidade. Mas aí você está comparando o VAR da Europa com o do Brasil, não, é diferente, porque são investimentos diferentes. Sim. Também. O VAR do Brasil é um investimento Tá, mas a pequeno, qualidade dos árbitros brasileiros, hoje ela é bem inferior à qualidade da arbitragem do VAR tem que analisar um lance com uma TechPix. É diferente de analisar com uma câmera decente aqui na Europa. Eu concordo. E tem mais câmeras na Europa do que... Não, mas aí é questão de você ver um lance e é interpretativo. No Brasil, o que acontece? Um lance bobo demora 4, 5 minutos às vezes. Sim. Aqui não, a coisa já segue de uma vez, o juiz manda seguir e pronto. Tá? Igual lance de revisão de pênalti. Pô, isso que aconteceu. Agora, tem lance que o próprio VAR pode chegar pro árbitro e falar assim, olha, não foi nada. Sim. Como aconteceu isso no jogo do Palmeiras contra o São Paulo, que não foi pênalti. Foi, mas o juiz falou, eu vi, no lance foi. Ele não quis nem saber do VAR. Aí é que tá, ele deveria chegar e deveria ter ido ver. Aí existe uma falta de comunicação. Por quê? Porque ele deveria chamar, olha, vem aqui porque é um lance para ser revisado, o que não aconteceu. E isso aconteceu em mais 2 jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto que tiveram já 2 árbitros suspensos já. E foi outro jogo do Palmeiras também. O VAR agiu também, no terceiro gol do Palmeiras. Era para ter sido 5, né, na minha opinião. Mas agora o assunto é o VAR. O VAR ontem tomou a decisão certa. Também concordo. Eu também concordo. Estava impedido. Que eu agradeci porque ele ainda não fez gol. Agora, 7 jogos sem marcar gol. Se esse lance fosse... E marcar contra o Corinthians... Mas aí que tá... Mas não é. Se esse lance fosse pro Corinthians, antigamente, e não tivesse o VAR, com certeza seria pênalti. A verdade é essa. Não, seria gol. Seria gol. Você está falando do gol do Vitor Roque. Você falou, exatamente, eu confundi. Houve uma confusão nessa brincadeira aí agora. Sim. Cara, mas olha que decepção. Olha, aquele Ramon Dias, não sei
tem que contratar zagueiro, velho. Zagueiro, lateral, O aquela time do parte Corinthians tem que ser defensiva. todo remontado. Aquela parte defensiva do Corinthians, ele tá horrível, mano. Parece Não, que só nós de fora enxerga esse negócio. O time do Corinthians tem um elenco horroroso. Porque pega um Depay, aí fala assim, poxa, trouxemos o Depay, tal, jogador holandês, é isso e aquilo, e sabe? E o cara já não estava jogando nada na Europa. Não. Veio pra cá pra ganhar dinheiro. Não, né? peraí. Os jogos que eu acompanhei dele aqui na Europa, ele já está em declínio. A verdade é. Agora, para um futebol brasileiro. É para o futebol brasileiro. Mas quando o Depay chegou no Corinthians, o Corinthians deu uma mudada. Principalmente o Yuri Alberto. O Yuri Alberto que errava tudo, mudou e começou a fazer gol. Deve ser tão triste, né? Daí Com o se Depay encaixou joga. ali com- Olha que ponto que nós chegamos, hein? Deve ser triste, né, rapaz? O Depay que jogou com vários craques na seleção, em clubes aqui, tem que fazer um ataque com o Yuri Alberto, meu amigo. E o Hulk? Não, mas Meu Deus do O céu. Hulk também, que horroroso. faz tudo aqui em Portugal. Depois foi pro. O Atlético, aí foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Sim, Recopa. mas nós estamos falando os jogadores que ele jogou do lado. Tá, mas olha só, se você pegar os jogadores que o Hulk tinha naquela época para jogar do lado ali, pô, tinha qualidade. Tinha o Keno que não jogava muito ali. tinha o Paulinho. Paulinho horroroso. Foi a melhor contratação. Palmeiras, Palmeiras. muito obrigado por ter tirado o Paulinho Você da prefere o frente. Rony do que o... Mais 1 milhão de Paulinho. vezes. 1 milhão de vezes. Paulinho, quase fez gol. O Paulinho a cada O 100. Rony é mais pelas pontas, né? São O assim. Paulinho é mais centralizado. Mas o Paulinho, ele Paulinho a cada finaliza 30, muito mais. a cada 30 ele erra 31, entendeu? É. Então você pode contar assim, ó. O Paulinho fez o gol hoje, pode esperar. Ele só vai fazer um gol depois de 30, 40 finalizações. Isso é contagem. Mas é que é um cara que finaliza muito. Não é um cara que finaliza muito. O Paulinho sabe correr. O Scarpa joga bem? Não, o Scarpa pra mim é um craque. Pra mim o Scarpa é um jogadoraço. O Scarpa pra mim joga Ele tá muito. em má fase ou ele... Não, ele tá produzindo. Falta pra ele um gol. Você viu que ele fez o gol de pênalti lá? Ele falou, Sim, sai, tipo assim, sai por quê? Porque é um jogador que estava acostumado a fazer muitos gols, entendeu? Como o Hulk também. Agora, ele tá jogando numa posição um pouco diferente do que ele jogava. Tá, mas tá tendo uma liberdadezinha ali. Sim, Tanto que ele é o criador, ele cria. O Hulk tá sendo aquele falta 9, às vezes volta, entendeu? Para armar uma jogada também. Diferente, né? Então tá bem diferente, tá? Pô, tá Então bem tem uma diferente. pergunta muito Agora, boa. o menino- Falando em atacante, eu tenho uma pergunta muito boa. Vocês vão ter 3 opções: Caleri, Yuri Alberto ou Paulinho. Pra jogar no lixo? Não, peraí. Só pode. Não, Não, pra peraí. colocar no seu time. Peraí, não. Meu Deus, não quero nenhum dos três. Não, tem que escolher um. Não, Nem na fase um dos três. agora ou Agora, de... não, agora. nem Na fase agora? Cara, eu colocaria o Yuri. Eu não tô sendo clubista. Entre os 3, eu colocaria o Yuri. Nossa, eu não gosto nenhum dos três. Vai ter que escolher Os um. três pra mim são horríveis. Não, eu acho que eu fico calado. Não. Fico calado. Tá, Pra mas mim, ele tá pra sendo mim, Não tô. Porque a fase do Caleri agora tá pior do que a do Yuri. Ah, ele tá zicado. Tá a zicado. fase de todos eles são horrorosas. Não, ele tá zicado, ué. Vai fazer o quê? O Caleri, Ele faz um... Ele o faz primeiro um- lance dele, o primeiro lance do cara É um no pênalti. Campeonato Brasileiro é um pênalti, ele me erra. O primeiro lance Não, dele, sim, ele erra um pênalti. velho. Fazer o quê? Aí você tem um Yuri Alberto, que é horroroso também. Sim. Aí ontem até Sim. tentou arrumar uma confusãozinha Ontem, lá. você viu ontem? Tentou arrumar uma confusão. Não, aí é chuta. Entendeu? Você tá Não, eu doido. ficaria entre o Paulinho ou o O Caleri. Paulinho também Mas o Paulinho- é outro horroroso. O Paulinho não sabe chutar. O Paulinho não sabe chutar. Cara, e é O Paulinho não sabe dar um passe. É. Paulinho. O centroavante Paulinho. Ele não Ele é faz um atacante. falso 9 ali, né? Ele é atacante, Não, ele gosta de é. jogar mais pelas pontas ali. De vez em quando ele volta pro meio ali para ter a bola. O problema dele é que o passe dele é horroroso. Então ele é ruim em tudo, então. Passe. Ele sabe correr, ele corre bem. É. Ele corre bem, ele devia estar na a proteção maratona, de né? bola No dele. futebol. Então, o adversário dele é bom. Não, então. a proteção de bola dele eu acho boa. Eu acho que ele tem uma proteção de bola bacana. Só que o que ele ganha em velocidade e em proteção, ele perde em qualidade de finalização, é péssima. Ele perde em o passe dele é horroroso.
A bola por várias vezes ele vai dominar, ela sai do pé dele. Então assim, e a orientação dele, falta frieza. Ele, por ser um atacante, ele deveria ser um pouco mais frio dentro da área. Agora não, mas isso também são coisas que acontecem no futebol brasileiro de hoje. Mas ele é novo, não é? O Paulinho é novo, mas se você pegar a juventude de hoje, é diferente do que era antigamente. Os caras antigamente sabiam o que fazer com a bola. Hoje não. Tá hoje a bola está a 30 km por hora correndo, o cara quer chutar ela correndo a 29. Aí a bola vai lá pro espaço, aí tem que fazer o quê? Tem que fazer 20 finalizações para acertar uma. Tá errado. E isso tá errado. Isso aí é treino e falta de técnica. Entrou ontem porque ele tá vindo de uma lesão, né? Graças a Deus não tá no Atlético mais. Mas o Palmeiras vai ter uma dificuldade muito grande com o Paulinho. Eles compraram, o problema é que eles compraram o Paulinho na mão do Atlético pensando que estava comprando um Porsche. E na realidade era só uma carcaça. Compraram um Chevette e não sabiam. Vitor Roque ou Paulinho? Cara, ele joga na mesma posição hoje. Olha, eu gosto mais do Vitor Roque. Eu gosto mais do Vitor Roque. Eu acho o Vitor Roque tem uma qualidade boa. O problema dele é que eu acho que ele simula muito. Às vezes ele deixa um lance para simular. Entendeu? Para simular uma falta. A partir do momento que eu acho que ele começar a jogar mais e focar só no futebol dele, ele tem futebol para crescer um pouco mais. Inclusive para chegar na seleção brasileira. Ele tem futebol para chegar na seleção brasileira. O Vitor Roque tem futebol para chegar. Não, mas ele tem futebol. Para fazer aquela. Não é questão. Ele vai ter que mostrar mais um pouco no Palmeiras para voltar. Você vai tirar quem na seleção brasileira ou colocar o Vitor Roque? Ninguém vai tirar ninguém da seleção brasileira hoje para colocar o Vitor Roque, mesmo porque ele está jogando aqui no Brasil. O futebol brasileiro está completamente 4, 5 níveis abaixo do futebol europeu. Tá. Agora, a chance que eu vejo, ele tem futebol para evoluir, voltar para a Europa. Ele não foi utilizado no Barcelona, aí foi emprestado, aí começou a ser emprestado para alguns clubes, por Betis, principalmente, e aí o que acontece? Olha, a seleção que entra todo mundo e tropeçou na bola e errou a bola. Às vezes o treinador pode ter colocado ele numa posição que não é a dele. Acontece. Não. Ele para mim. Não existe mais no futebol brasileiro aquele centroavante. Não existe aquele centroavante. O jogador não existe. Esse jogador está escasso no futebol mundial. Você tem alguns aí que são top de linha, mas que daqui a pouco estão aposentando. E você tem o Lewandowski, que esse cara é um 9. Aí e você tem um Kane, também é um 9. Um Haaland. Pedro Raul. Pedro Raul. Ele falou porque realmente ele tá fazendo gol, né? Ele tá falando de gol, de cara que tá, mas tá ali jogando no centro. Pedro Raul tá artilheiro hoje no Brasil. Não teve tanta oportunidade no Corinthians, né? E teve. Mas quando ele entrava também, meu Deus do céu. Não vai fazer milagre. É igual o Henrique no Real Madrid. Tá, o Henrique às vezes consegue. O Henrique eu acho que ele é muito novo ainda. Tem potencial, ele tem potencial. Para isso ele tem que deixar um pouquinho dele, colocar o pezinho no chão dele. Saber que ele não é esse jogador todo que ele imagina que ele é. Ele pode se tornar ele pode vir se tornar esse jogador, mas no momento ele não é. No momento ele tem que focar, novo, eu tenho que trabalhar aqui para conseguir crescer como atleta. E no Real Madrid, atualmente, eu ainda não vejo ele nem como titular. Dá para enxergar ele como titular. Diferente do Yamal, né? Yamal é novo. Você tá louco, o Yamal joga demais. Eu tô falando, são posições diferentes. Se for pela idade, sim, faz sentido. O Yamal é fora da curva. Agora, de quanto em quanto tempo surge um jogador desse fora da curva? Demora. Hoje em dia,
Agora está demorando. O Yamal pode Mas vir anos se 80, tornar 90 não. pode vir se tornar o melhor jogador do mundo. E eu acredito que vai se tornar esse melhor jogador do mundo. Sabe? Aí vamos passar a ter realmente Se ele continuar nesse nível. Exato. Eu esses dias para trás estive vendo o jogo do PSG contra o Aston Villa. Pô, tem eu esqueci o nome do. Sabe? Era o jogador que estava no Napoli, que foi para lá. Eu não sei como é que o Napoli conseguiu liberar aquele cara. Eu não sei como que o Napoli liberou aquele cara, porque o cara é muito bom. Não liberou. Ele é muito. O PSG Cara, é muito bom. E o PSG, vou te falar a verdade, o PSG com a equipe que tá, e o futebol que ela apresentou, é um sério candidato a ganhar a Champions aqui. É um sério candidato. PSG, Barcelona e Arsenal. Cara, te desafio você falar esse nome. Por favor, não. Eu esqueci. Lê esse nome para nós. É o. Caracchella. Não, Caracchella. Mas falava aproveitando aqui o Kvaratskhelia ou falava o Kivic? Não, é o Caracchella. Não, o nome dele, o primeiro é Caracchella, sei lá. Eu não sei falar russo. Eu não sei, esse nome pra mim é tipo nome russo, cara. É da Geórgia. Apesar que é da Geórgia. Da Geórgia. Meu Deus do céu, piorou mais ainda. Então, pra vocês, 3 jogadores, pra você, Caleri. Não, vocês estão Cara, é difícil. É difícil. É realmente difícil. Escolher entre 3 jogadores ruins é difícil. Mas você tem pergunta assim, quantos 3 você quer? Eu acho que se você fizer uma mistura do 3 jogadores, pegar os 3, jogar dentro do liquidificador e bater, não se dá um jogador. É verdade, não dá um jogador. Cara, escolhe um. Cara, se for para escolher um aí, talvez aí um Caleri da vida que pode vir a ser alguma coisa. Então, na mesa aqui, o Paulinho é o pior. Paulinho horroroso. Porra, Eu já pedi pra eles deixarem a opinião deles no comentário, né? Não, Entre os 3, o qual Paulo que Melhor que o Alberto. Caleri, Yuri Alberto ou Paulinho? Pô, aí acho que o comentário deveria ser outro. Deveria ser assim, ó. Qual que é pior dos 3 aí e que não tem potencial para nada? Caleri, Yuri Alberto ou Paulinho? Ou se pegar os 3 juntar tudo dentro do liquidificador, não dá um. Eu acho que a opinião dele. Acho que a opinião dele. Acho que até o próprio corintiano vê que o Yuri Alberto não é esse jogador todo. Vê que é um jogador muito limitado. Tá? O palmeirense ainda não teve base do Paulinho, porque foi enganado perfeitamente, tá? Achando que estava comprando um craque de bola e na realidade não comprou nada disso. Muito pelo contrário. A diretoria do Atlético agradeceu a grana que veio, entendeu? E ainda mandou 2 jogadores ainda de bola. Fazer um pedido aqui pro nosso ADM aqui do Instagram Black White. Cara, vocês poderiam colocar essa enquete no story pra eles. Colocar aí o Alberto, o Paulinho ou o Caleri. Olha, voltando ao jogo de ontem, Assim, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras, cara, foi bonito, viu? não, volta pra volta. E aquela saída de bola lá do Memphis Depay? Primeiro lance do jogo. Cara, O que foi aquilo lá? O que ele pensou? Olha, Será que foi sinceramente, Depay Bet? não sei. Será que foi Depay Bet? Será que ele faz Mas parceria? Será que ele faz parceria? O Romero pós-jogo. O quê? Será que ele tem parceria? Tá jogando alguém lá fora lá? Não, eu acho que foi totalmente técnico. O Romero ainda deu entrevista, né, pós-jogo. Era uma tática. Dizia já começar a pressionar o Palmeiras ali. Parte defensiva, mas não deu muito certo. Não deu nem mais Eu dar. acho que eles entraram já com medo, tipo assim, não, vamos jogar a bola pra frente. Sabe quantas Se eles vezes? pressionarem, a gente já vai tomar gol. Sabe quantas vezes o Corinthians Acho que uma vez. No segundo contra tempo. 5 do Palmeiras? Foi uma vez no segundo tempo que teve uma oportunidade. Acho que foi a única oportunidade que criou. Depois, o Palmeiras colocou o time do Corinthians na roda. Toque de bola rápido. A torcida gritou olé. O tempo todo. Exatamente, gritou olé. E eu acho que 2 foi pouco. A 2 foi torcida pouco. de quem? O Palmeiras, pra mim,
Torcida do Palmeiras, ó. Parabéns, viu? Acho que o Corinthians é lógico, né? O problema é que quando o Corinthians entra para jogar contra o Palmeiras, o pessoal treme, cara. Incrível, como é que pode? E aí, ou seja, falar assim, pô, nós ganhamos um Paulistão em cima do Palmeiras, aquela coisa toda. Só que eles não viram que o time do Palmeiras estava treinando e eles estavam, tipo assim, isso aí. Nosso foco não é esse. Nosso foco, nós temos Libertadores para jogar, temos um brasileiro para jogar, temos uma Copa do Brasil, temos. Ganharam, né? Inclusive, o Palmeiras está no Super Mundial, não. Tá, pô. O Palmeiras tá. O Palmeiras não. Cara. O Palmeiras está? Não, entrou no Brasil, entrou o Botafogo e o Fluminense. Eu não lembro. É verdade, porque o Palmeiras está, porque foi campeão da Libertadores recente. Esse é o Palmeiras. Em cima do Flamengo. É isso mesmo. Então entraram Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Foram os 4. Tá doido? É lógico que não vai. Não vai. Você acha mesmo que esses times têm condições de brigar com o time europeu aqui, pegar um Bayern da vida, um Barcelona? Não dá. Campeonato muito longo. Não dá. Vai ser igual uma brincadeirinha de criança, a primeira partida vai ser contra o Porto. Vai ser no dia 15. Palmeiras e Porto. Mas eu acho que Palmeiras e Porto ainda pode dar uma pressãozinha. O time do Porto tá horroroso aqui. Mas depois acho que contra o Sério, o time do Porto tá horroroso. O time do Porto hoje é um time que caiu, meu amigo, mas caiu demais. Tanto que o Benfica ali. O Benfica tá para ser campeão ali, tá acho que 6 pontos na frente do Sporting, que é o segundo. Agora o Porto que ficava lá na frente, lá sempre. Eu não sei o que aconteceu esse ano. Tá caindo. O Porto, né, o Benfica. Exatamente, cara. Mas o Benfica também sempre pipoca na hora de. Vamos ver se pipoca. Vamos ver se ele vai pipocar agora, né? Me lembra o Galo. Apesar que não, são 6 pontos. Eu acho que são 2 ou 3 pontos só de diferença. Voltando para o assunto entre Corinthians e Palmeiras, para vocês, quem foi o mais jogador? Cara, falar. O principal. No Corinthians, pra mim, não teve nenhum. Não, no Corinthians não teve. Agora, mas o Estevão fez uma partida muito abaixo também. O Estevão também fez uma partida muito abaixo do que esperar. Quando é clássico, o Estevão sempre dá essa. Agora, a zaga que entrou do Palmeiras, hoje jogou certinho ali, sabe? Fechando os espaços, eu acho que ficou bacana. Sério? E eu imaginei. Você não achou, não? É o que você tá rindo? Mas fechou bem os espaços, na hora de fechar bem os espaços. Cara, eu vou. Não liga não que tá aqui, os bastidores aqui tá um fogo. Pra mim, o principal jogador do jogo de ontem foi o Richard. Cara, pra mim, o Richard Dias é muito bom. Todo lance ele tá. Todo lance o cara tá. Ele marca, ele ataca. O Palmeiras é um time que tá em reconstrução. Ele tem reconstrução. Mas o Corinthians quem foi o melhor jogador? Não teve. Eu acho que foi o Donelli. O Donelli fez boas defesas. Eu acho que sim. Foi. Se não fosse as defesas dele, era pra ter sido mais. Porra, é verdade, né, rapaz? Mas se... Era ter sido 4. 4? Se fosse o Hugo, foi um reforço pra ser do Corinthians ontem. O Hugo não defendia nenhum daquelas bolas. O Hugo, o jogo de ontem foi um reforço pro Corinthians. Foi um reforço pro Corinthians, porque senão teria sido 4, entendeu? Perdeu só de 2, tem que levantar a mão pro céu e dar graças a Deus. Exatamente. Eu falei, gente, o Hugo jogou no Flamengo, era um cruzeiro de mão cheia no Flamengo. Pega ver os lances. Cara, não vai dar certo. Ele fez uma temporada mais ou menos no Corinthians e eles acharam que a verdade foi essa. Ele fez uma temporada mais ou menos no Corinthians e aí a diretoria achou o seguinte, falou, caramba, encontramos um novo melhor goleiro do mundo. Não é assim também, né? É verdade. Pra substituir o Cássio, não foi não? Pra substituir o Donelli. Não, era pra substituir o Donelli. O Cássio também é horroroso. Entrou o Donelli, que só fazia merda. E daí entrou o Hugo pra substituir o Cássio. Olha só o que vocês estão falando. Gente, o Hugo entrou pra substituir o Cássio, que é outro piruzeiro de mão cheia.
Posso falar isso muito bem com o Cruzeiro ali, que é outro time também que para mim vai brigar por meio de tabela. A defesa do Cruzeiro é uma mãe. Meio de tabela Cara, deve eu ter uns acho que 20 o times, cara. Cruzeiro, eu acho Não, que- deve ter uns 20 times esse meio de tabela aí, porque. Não, eu já falei, o que salva ali são 5 times do Campeonato Brasileiro. O resto vai brigar ou por meio de tabela ou vai brigar para não cair. Pô, E hoje, para não cair, você entendeu? Vou te falar a verdade, viu? E hoje, para falar assim, pô, quem que você acha que cai? Tá difícil. Tá difícil, porque tem ali eu vejo ali uns 4 grandes ali que tem uma condiçãozinha muito boa de tentar cair, viu? Então fala 4 aí pra nós. Pode, Fluminense é um deles. Em relação ao começo do Brasileirão. Ó, Fluminense para mim é um time que pode fazer um esforço bacana para cair. Vitória, para mim também é outro que pode fazer um esforço para sair. O Mirassol, cara, eu não, no momento ainda não colocaria, porque ele fez partida boa. Ele fez mesmo perdendo para o time do Cruzeiro, ele fez uma partida muito boa. Ele fez uma partida muito boa. Hoje jogando lá na Bahia fez uma partida também muito boa. Pode ser um clube que não é um clube que, sinceramente. O Mirassol fez partida boa ou o Bahia que estava muito desalinhado? Não, aí você desmereceu o time do Mirassol. Porque O Bahia fez um monte de gol lá. não, perder gol é normal. Perder gol. Se você tem um goleiro na sua frente e perdeu ali, você melhorar, ser mais frio na hora de você arrematar essa bola. Tá? Agora, situações são criadas. O Bahia cria bem. Tá faltando aquele capricho na hora da finalização. O Everton Ribeiro deixou lá os caras. O Everton Ribeiro colocou duas vezes na cara do gol, mas o Everton Ribeiro é fora da curva também, né? Sim, claro. É um jogador ali que, sinceramente, tá no Bahia é até um pecado. É um jogador para estar ali num clube maior, sinceramente. O Rogério Ceni Eu acho que ele é o tá máximo. mais pela idade dele, cara. Mas por idade, cara, ele tem futebol aí para jogar. Imagina só, o Everton Ribeiro num time do Palmeiras ali. Eu acho bem. Antes dele ir pro Bahia, teve uma especulação que ele ia no São Paulo. Isso que eu ia falar agora, acho que é na cara do São Paulo. Ele teve uma especulação. Ó, se você pega, coloca ali no meio ali, ó, o Everton Ribeiro, jogando lá, Everton Ribeiro, Oscar e Lucas. Não dá pra jogar Oscar e lógico que Everton Ribeiro. Não Não dá. depende do esquema tático que você coloca, dá pra você fazer isso. Tudo no futebol é adaptável. Dá porque o Oscar já não corre. Alguém tem que correr por ele. Cara, O mas Everton aí, Ribeiro também já não corre no mar. Mas aí que tá. Os dois no time. Você muda o esquema tático para Colocar os volantes adaptar ali pra cobrir eles. o esquema, porque é o seguinte, ó, o esquema Não tático. tem. Não, mas aqui, ó, escuta só. O esquema tático, ele é moldado em cima das peças que você tem. Então, se você tem essas peças, você tem que moldar o seu esquema tático, o seu tipo de jogo para aqueles jogadores. Aí o que vai acontecer? Ele vai pegar um jogador, vai colocar um jogador mais de marcação ali atrás, porque sabe que os outros dois não vão correr. Porém, você ganha. Tá, mas aí você ganha em qualidade. Olha a qualidade que você ganha num passe, numa finalização. Uma jogada, uma jogada parada, então você ganha nisso. Porque se você for olhar essa questão aí, o Rogério Ceni nunca bateria falta. E hoje Não, pelo amor de Deus, isso é outra coisa. é adaptável. Não tem outros jogadores que, olha só, o Rogério Ceni não bateu falta a vida toda? Quando ele ia bater Mas por falta. que ele batia falta dele? Por que Quando ele ele bateu ia bater falta, pode olhar, atrás era montado um esquema exatamente para isso. Claro. O esquema tático era montado para isso. Ó, ele vai bater a falta, se acontecer uma zebra lá, vai ser fechado dessa forma aqui, até ele conseguir voltar. Agora, quando colocaram o Rogério Ceni para bater falta pela primeira vez, quem colocou, que na época foi o Leão, ele viu, foi o Leão ou foi o Muricy? O Muricy, não foi? Ele olhou primeiro, ele falou assim, pô, espera aí, quantas faltas ele bate? Quantas vão pro gol que o goleiro não pega? E quantas vão para fora? Qual que é a probabilidade dele chegar e bater uma falta e eu sofrer um contra-ataque? Era mínima, era coisa mínima. Então ele sabia o que estava fazendo, mas ele mesmo assim amava a equipe e falava, ó,
bateu a falta aqui, vocês vão defender, vai ser defendido dessa forma aqui. A jogada vai ter que ser morta aqui, até dar conta dele voltar. Mas isso é uma coisa que acontecia uma vez ou outra também no jogo. Exatamente, não dá pra comparar, porque é uma bola parada. Colocar Oscar e Everton Ribeiro, não dá certo. É o jogo todo, são 90 minutos ali, ó, correndo, e os outros tentando dar conta. Não, mas ó, se você for olhar essa questão aí, o Messi então seria campeão do mundo. Como assim? Porque o esquema tático da Argentina para ser campeão do mundo foi montado em cima do Messi. Foi montado para jogar pro Messi. O Messi não vai correr. Ele falou assim, ó, você não vai correr, você vai fazer isso aqui. E foi montado e o cara foi monstro na Copa do Mundo e mereceu ganhar a Copa do Mundo. Então, Essa que é uma das e ele tá na qualidades dele de não correr. Aí, ou seja, olha, ele não chegou. Não, mas é sério. Ó, nós no programa nós tinha dado a nossa opinião de quem ser o campeão do brasileiro esse ano. Minha opinião foi o Flamengo, a opinião dele foi o Internacional, a sua. O clubista vai falar assim. Não, esse ano tá muito difícil. Não, São Paulo não sei porque tá Libertadores, Copa do Brasil. Tá vendo que nós concordamos que quem vai ser o campeão esse ano vai ser o Atlético Mineiro? Nossa. O Galo? Não vai. Não, pior que não vai. Concordamos. Não, por acaso, o Atlético Mineiro só tá na Sul-Americana, sai fora da Sul-Americana. O Atlético Mineiro, o Galo tá jogando futebol bonito, Não, cara. pode ser. Tá Se jogando sair da Eu sou Sul-Americana. adepto do futebol bonito. Eu sou adepto do futebol bem Agora, jogado. se não sair, Toque meu de amigo. bola de primeira, com 2, 3, 4 toques ali, tá na cara do gol. Eu sou adepto desse futebol. E hoje no Brasil, quem joga esse tipo de futebol é só Atlético, Internacional, Flamengo e o Botafogo, assim. E o Palmeiras está em crescimento. Não, o Botafogo já penou Não, pra ganhar mas é um time, mas tem que com o ser Bragantino. mas é um time que tem que ser respeitado, porque é o campeão atual, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Você não vai pode ganhar nada você esse ano. eu acredito nada. também que não ganhe de novo Libertadores, eu não acredito ganhe Mundial, não acredito nisso. Mas é um time que tem que ser respeitado, porque você não vai desrespeitar o último campeão? Não tem jeito. É um time que foi desmontado, todo desmantelado? Foi. Cara, mas eu acho que esse ano eu não sei, esse ano talvez dê Flamengo ou Palmeiras mesmo. Mas eu acho que ele Você luta acha lá em que- cima. mas não, mas É tem que porque ser o bom. elenco é muito grande, né? Eles têm O elenco, O elenco do São Paulo também tá grande, Mas só que eu- o técnico não tá ajudando. Então... Eu acho que Já o já o elenco Dorival do... chega, cara. Não, se for o Dorival aí talvez São Eu Paulo acho é que alguma coisa. Eu vou ser sincero, Acho que eu acho que o estão time fazendo ali besteira. acho que o time ali vai começar. a Acho que fazer o cara uma vai fazer panelinha. uma panelinha? Vai. Eu vou ser sincero, eu Você não tá trocaria o dando certo, treinador as nessa hora. estatísticas dele. Eu não trocaria o treinador. Eu acho que o Rubegi é um bom treinador. Eu acho que na hora que o Lucas entrar e O Lucas e o Oscar, né? eu acho que na hora que os dois Pode voltarem a ser. jogar, Pode ser. o São Paulo vai dar uma crescida. O Galo São tem Paulo- sorte, né? O São Paulo. Porque o Não, Oscar só e que o massacrou. Oscar e o Lucas não Não, conversam com o o Galo. Atlético teve sorte. Teve O São sorte. Paulo teve sorte de ter o Rafael numa noite Não, inspirada. É, já falando do São Paulo, vamos falar agora do São Paulo e. Que fez o jogo São Paulo Mas Cruzeiro, deixou né? claro aqui que o Palmeiras se colocou na roda do Corinthians ontem. Exatamente. Se fosse para. E hoje não teve roda, porque o jogo deu até sono, pra falar a verdade. Hoje joguinho horroroso. Então, Pra ó. você ver como é que faz diferença dois jogadores Ontem ali. também deu sono, cara. Palmeiras e Corinthians. Porque... Deu sono pro corintiano, porque o Corinthians não jogou ontem. Então ficou Agora o claro, Palmeiras tava rindo até no o canto da Palmeiras boca. colocou o Corinthians na roda. Se fosse para fazer mais gol. Ia. Mas o Donelli tava lá. Mas da próxima vez a Leila vai mandar com a diretoria do. Pelo amor de Deus, cala o. Cara, Vai dar bom. O jogo hoje do São Paulo realmente São Paulo, foi Cruzeiro. meio morto. Ah, mas tava, Foi muito tava pra ruim. empate, cara. Mas eu tinha falado. Ó, mas vocês tomou sorte que o Gabigol tava de reserva, senão. Agora, olha como é que são as coisas, né? O cara vai lá, compra um clube de futebol, faz um investimento milionário e me pega os dois jogadores mais caros do investimento e mete ele no banco, o treinador, que é o Leonardo Jardim. Eu não faria isso. Não, mas ele fez isso pensando no meio da semana. Eu não faria Pra não isso. machucar? Não. No começo da temporada, sim, negativo. Não, mas vai. Não. Já tá ruim, já deu ruim pra eles né, no último jogo aí contra aquele time lá. Eu deixando claro que Não sei nem o nome do time lá. deixando claro que eu não acho
Gabigol, esse jogador todo. Ele é melhor do que os que entraram ali, o Dudu a mesma coisa. Claro. Sabe, eu acho que um ataque ali com os dois na frente ali, querendo ou não, dá um respeito. Causa um respeitozinho. Eu acho que ele quis poupar. Não quis poupar nada. Na realidade, ele treinou a equipe daquela forma ali e colocou o que ele achou que iria virar. Agora, pro Cruzeiro foi bom, porque foi lá em São Paulo, no Morumbi. Morumbis, né? Agora até chocolate está sendo patrocinando os negócios, meu Deus do céu. Mas é verdade. E dessa partida não tem nem como nós falar que o principal jogador que teve, cara. Puta, não teve porque o jogo foi muito morto. Só os caras fizeram gol mesmo. É aí que tá. E vou te falar, deu sorte. Uma falha do Fagner. Deu sorte, Fagner. Como eu falei, não é só do Fagner. Eu falei que a zaga do Cruzeiro é uma mãe. Um jogador com a altura que o Ferreirinha tem nunca poderia ter subido ali no segundo poste e fez gol de cabeça. Sozinho. A zaga do Cruzeiro é horrorosa. Aquele rebate ali do e o Rafael também ali. Não, mas aquele gol como é que o Rafael não fez aquele. Se fosse contra o Atlético, tinha defendido. Se fosse contra o Galo, tinha defendido. Como? Fala 2 metros de Fala aqui pra eles que você falou pra nós nos bastidores. Não, é verdade. Você, eu teria pegado. Eu teria pegado. Você. Aquilo ali, ele não pode fazer aquilo ali com as pernas do jeito que ele fez, não. Mas tava queima-roupa, não tinha como. Queima-roupa, ele não pode fazer igual uma galinha, um frango, colocando os dois joelhinhos junto ali, não. Ele não pode fazer isso. Não foi, Rafael. Você pegar o treinamento dos goleiros, mérito do cara que você vai ver que na hora que ele chuta, ele só tem ele teria que ter feito somente um movimento que ele pegaria. Que ele pega a perna esquerda, ele teria que pegar a perna esquerda dele, baixar e abaixar as mãos, mais nada. Okay. A bola bateria na luva dele e pararia na mão dele. E se fosse mais distante, não dava, tava muito perto. Não. Esse jogo. Ali para nós analisar. Quantas oportunidades de gol tiveram? Praticamente nenhuma. O que teve foi. Não, o Cruzeiro ainda teve mais uma, né? Que bateu a bola na trave. Agora, tirando aquilo ali, o jogo. Aí você vendo um jogo desse, horroroso, vai falar que o São Paulo vai brigar pelo título? Não, pra mim o São Paulo vai brigar lá em cima, mas não pelo título. O São Paulo, pra mim, briga pra estar na Libertadores. Tipo o ano passado. Ele vai brigar pra mim pra estar na Libertadores. E pode tentar beliscar aí uma Copa do Brasil, que tem elenco pra isso. Tem time pra beliscar, porque a Copa do Brasil é diferente. Tá? E o Cruzeiro vai brigar pelo meio da tabela. E se não der sorte, não der um azar de cair mais ainda. Porque o time do Cruzeiro, não tem time para ser nem campeão do Brasil esse ano e muito menos para ficar ali entre os primeiros colocados. Não tem. A verdade é essa. A verdade sobre esse jogo não tem mais analisar. Foi um jogo para empate. Podemos analisar também, sabe o quê? Podemos analisar a fala infeliz do Neymar, né? Falando que hoje no Brasil ele só enxerga 3 times na frente do Santos, que é Botafogo, Palmeiras e Flamengo. O Neymar tá precisando usar óculos ali que tá machucado, porque pra falar uma besteira dessa, um time horroroso. O Santos fica hoje na tabela. Pra falar uma besteira dessa com um time horroroso que o tanto Santos tem, também. Eu acho ali que o Santos vai brigar ali entre ali o 10º colocado ali e o 5º ali no máximo. Não tem time pra mais do que isso também. Sabe, agora me surpreendeu o Neymar, cara, que é um cara que é um fracasso de bola, falar uma besteira dessa também. Falar que tem 3 times só aí no Brasil. A opinião dele é verdade, a opinião dele tem que ser respeitada. Mas hoje o Santos está ali no mesmo nível ali, ó. De Ceará, Mirassol, tá no mesmo nível. Fortaleza, Bahia. Fortaleza para mim briga. Tá bem. O Fortaleza para mim briga por Libertadores. Campeão não, mas para mim briga por Libertadores também. Então é isso. Pós-jogo de sábado e de hoje, São Paulo e Cruzeiro. Teve muito para analisar. Hoje vai dar vitória, hein? E hoje tem vitória. Hoje vai dar vitória. E como estamos gravando agora, Atlético Fala aí o valor. E Vitória. Para mim, dá 3-0 Atlético. Obrigado, e pode me cobrar isso no próximo programa, tá? Pode me cobrar da próxima vez. Então, mais uma vez aqui agradecer ao Eric. E se eu acertar aí, vocês vão começar a chegar e vão... Vocês trouxeram o remedinho? Eu acertando o resultado aí, que vai acontecer,
Vocês vão começar a compartilhar isso aí e falar assim, ó, tem um vidente ali agora. Tá? Deixa eu encerrar aqui o programa. Então, mais uma vez, agradecer ao Eric que está aqui nos bastidores, por estar aqui nos proporcionando esse espaço. Vamos marcar eles na descrição do Instagram, do YouTube também, se vocês quiserem dar uma olhada aqui no restaurante, é bem bacana. É um restaurante com comida típica brasileira, para quem está à procura aqui, ainda mais na região do Algarve e Lagos. E é isso, deixe seu comentário, compartilha com os amigos. Se quiser interagir também aqui com nós vai estar no outro programa respondendo vocês. E é isso, obrigado por mais um dia, por mais um programa. E até a próxima. Agradecemos aí, esperar pessoal, agora o resultado do Atlético Mineiro. Siga nossa página aí, tá? Que vai aparecer na descrição. Tá? Vai deixando seu like, exatamente. Deixa aí. like, Deixa um comentário aí para nós no próximo episódio aí que nós vamos gravar. Já vai estar. Isso. E outra coisa, peça pro Jonathan parar de ficar me dando água toda hora, porque daqui a pouco ele tá achando que eu sou dromedário, vou ficar engolindo água o tempo todo. Você viu que é dromedário, né? Como que é? Eu tô perdido. Não, mas você mostrou o dromedário. Mostrei, cara. Você acredita que o bicho fica com as duas bolas na boca, parceiro? Aí não dá, né? Aí é complicado. Pessoal, mas brincadeira de lado. Um abração pra todo mundo aí. Sucesso aí, a semana que tá se iniciando aí. E vamos em paz aí, vamos meter bronca. Tchauzinho pra todo mundo. Ai, Deus do céu.